de volta, rapidinho, né? E agora a gente vai conversar um pouco sobre a nossa saúde. Aliás, um tema que, nesse exato momento, muita gente está querendo ouvir, querendo entender melhor. Até porque passamos as férias, as festas, e aí os quilinhos vêm, né? E vem com tudo. Ou então você é daqueles que não saiu da dieta, mas não consegue emagrecer de jeito nenhum. Por que é que a gente não consegue emagrecer? Vamos tentar entender isso tudo? Eu hoje recebo a doutora Márcia Tornavoy, muito obrigada pela sua presença. A doutora Márcia é médica clínica generalista pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, pós-graduada em homeopatia pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, oxidóloga clínica pela Universidade do Grande Rio e é nutróloga, e a gente vai conversar com ela para entender o que é que a gente precisa realmente fazer e o que pode estar acontecendo quando a gente persiste num plano alimentar e não consegue perder nada de peso. Existem algumas causas, né? Então, na minha clínica, eu tenho reparado assim, que existem algumas causas que eu numerei até para a gente conversar aqui, que são bastante comuns e as pessoas têm pouco olhar para essas causas, né? A primeira delas, que é o problema de tireoide, as pessoas olham um pouco mais, porque tem um pouco mais de controle, né? Um pouco mais de pedido de exame sobre isso. E é o hipotireoidismo, né? Que quando a tireoide tem deficiência de produção de alguns hormônios e essa deficiência gera uma dificuldade da tireoide de funcionamento e é ela que distribui para o corpo as mensagens de como se gastar energia ou de como essa energia deve ser armazenada ou gasta, dependendo dos sintomas que a pessoa tem, dependendo da característica. Via de regra, quando a pessoa tem o hormônio da tireoide baixo, né? Ela tem um hormônio da hipófise alto, que é um TSH, é um teste simples de sangue que se faz, né? Mas a pessoa às vezes é subclínica, não aparece muito no exame clínico isso. Porém, ela tem os sintomas: fadiga, cansaço, perda de cabelo, as unhas fracas, a pele ressecada e fria, ganho de peso, né? E isso é importante, às vezes a pessoa não sabe e às vezes nunca fez os exames, ou mesmo no exame dando negativo, a pessoa tem os sintomas, isso precisa ser avaliado e tratado. Essa é a primeira das razões. Normalmente o hipotireoidismo tem uma causa genética ou ele pode ser, pode acontecer numa determinada fase da vida? O hipotireoidismo, dia de regra, ocorre na fase dos 30 aos 50 anos, especialmente em mulheres, 20% nas mulheres, 10% nos homens da população. E, via de regra, a causa é autoimune, que é uma tireoidite Hashimoto. Porém, existem inúmeras outras causas, que podem, inclusive, ser por outras doenças genéticas. O hipotireoidismo pode ser secundário, e ele pode ser por uma inflamação da glândula, ele pode ser por um nódulo que a pessoa venha desenvolver na glândula, mas comumente é uma tireoidite Hashimoto, que é uma inflamação primária que vai destruindo a glândula aos poucos. Não é grave, é tratável, é diagnosticável facilmente, né? Ou pelo exame ou pela clínica. Então as pessoas que estão com esses sintomas, sim, engordando, com cansaço, queda de cabelo, pele ressecada, deve procurar um médico, porque isso pode ser um hipotireoidismo e aí dá para controlar, né? Com certeza. E o hipotireoidismo não controlado faria com que a pessoa engordasse mais e esses sintomas fossem ficando cada vez mais fortes. Cada vez mais forte, inclusive complicando-se com o tempo com problemas cardíacos, com problemas mais graves. Né? Bom, temos outros problemas e outras possíveis causas para um não emagrecimento, né? Qual seria uma segunda causa importante? Então, a segunda causa seria a parte de toxinas no corpo, né? Principalmente as que são elaboradas por parasitas. Muitas vezes as pessoas não sabem que a gente também tem parasitas no intestino. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa cria um cachorrinho, um bichinho, todo ano ela faz o exame do cachorrinho, ou dá um vermífugo para o cachorrinho e para o bichinho. Mas as pessoas não têm muito esse hábito de ver nelas. A gente come folhas, água, comidas, e via de regra existe uma contaminação. Essa contaminação acaba indo para os nossos alimentos. E todo mundo tem algum tipo de contaminação por parasita. Apesar das pessoas não gostarem muito desse assunto, achar que é nojento, mas os parasitas, eles fazem algumas coisas no organismo. Primeiro, eles roubam os nossos nutrientes. E a deficiência dos nutrientes faz com que você tenha o quê? Mais fome, principalmente por doce. Por quê? Porque você tem que repor as energias e você tem que repor os nutrientes que você está dividindo com os parasitas.
Outra coisa, eles jogam no organismo uma quantidade enorme de toxinas. E o corpo, para não deixar com que essas toxinas vá parar em algum lugar nobre, ele cria um depósito nas gorduras. Então, como é que você emagrece se o seu corpo tem toxinas? A inteligência do corpo não deixa. Muitas vezes aquelas gordurinhas estão cheias de toxinas e você faz tudo para perder, mas continua intoxicado. O que o corpo faz? Ele fala, não, o corpo tem a sua inteligência, porque se eu tirar a gordura, eu vou ter que jogar essa toxina onde? No coração, no rim, no cérebro. E aí, como é que seria para combater isso e deixar o corpo livre dessas toxinas? Tomar um vermífugo? Então, normalmente sim, tem que observar com exames, né, para ver se existe algum específico para que seja tratado aquele especificamente, ou uma vez por ano pedir para o seu médico fazer uma vermifugação, ou com plantas, ou com vermífugos químicos mesmo. Né? Ok, e aí tratado, o corpo vai responder de forma natural. Muito melhor. Outra causa, doutora? A outra causa são as toxinas dos alimentos em geral, e do ar que a gente respira, né? Da poluição que a gente tem, da água que a gente toma, que são os herbicidas, os corantes, os acidulantes, isso tudo é tóxico. Né? E por esse mesmo motivo, né, que a gente já explicou anteriormente, o corpo também faz o quê? Aumenta a quantidade de gordura para que essas toxinas vão ser depositadas lá e não vá para lugares nobres. Então, o que acontece? Você está fazendo a sua dieta, está malhando, está fazendo tudo direitinho, no entanto, às vezes toma excesso de refrigerantes que tem toxina, às vezes come comida coradas, né, com biscoitinhos, coisas desse tipo. Às vezes, via de regra, a gente come muito herbicida, porque a gente come legume, verdura, né? Normalmente, a gente vive numa cidade grande que é poluída, então tem a poluição do ar. Nem sempre a gente tem o cuidado de ver de onde vem a água que a gente está tomando. Tudo isso é toxina. E o corpo, ele tem que dar um jeito nisso, porque ele não pode, em hipótese alguma, deixar que isso atrapalhe o seu funcionamento nobre, que é o que o mantém vivo e íntegro e saudável. Não pode Aí chegar ele faz no o quê? vital, Aumenta a gordurinha e joga todas as toxinas para lá, porque lá elas ficam inertes. A gordura, o corpo é muito sábio, porque a gordura, o que ela faz? Ela deixa as toxinas inertes. Quando você consegue se desintoxicar, faz um processo de desintoxicação, vai limpando isso, o que acontece? Automaticamente aquela gordura é dispensável, porque o nível de toxina cai, a quantidade de gordura que você precisa para se manter limpinho por dentro diminui, então você pode jogar fora. Agora, então, como é que a gente faria essa desintoxicação se for nesse caso? Então, nesse caso, primeira coisa, o estilo de vida a gente tem que observar mais. Observar que tipo de água que você toma, né? Evitar comidas que tenham corantes, né? Comer coisas mais naturais e tomar principalmente suco, comer frutas e verduras e legumes que ajudem no processo de desintoxicação. Né? De manhã, em vez de tomar só café, comer pão, queijo, essas coisas, procure comer uma fruta ou tomar um suco, né? Uma maçã, uma cenoura, um suco batido, uma beterraba, que são coisas desintoxicantes. Procurar comer frutas que tenham muita água, né? Como a melancia. Mas tudo isso engorda. Sim, engorda se você tomar em grande quantidade e se você colocar açúcar ou adoçante. Mas se você tomar em pouca quantidade, diluído numa água boa, a água sempre, cuidar do pH da água, pH sempre acima de 7, tudo isso ajuda no processo de desintoxicação. Não deixar o intestino preso, né? O intestino tem que estar funcionando sempre, porque também ajuda o processo de intoxicação, essa coisa do intestino. Você come aquele monte de toxina, ele fica tudo parado ali. O organismo tem que absorver. O normal, o saudável é que o intestino funcione diariamente. Diariamente. Quem não tem esse tipo de funcionamento também precisa dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Também né? precisa. Tá. Agora, bom, além disso tudo, mais toxinas, o que a gente precisa ficar atento, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo de emagrecimento? Tem uma coisa importante, que as pessoas fazem ginástica aeróbica, normalmente são uma aeróbica de correr. Vamos supor que a pessoa goste de correr, num ritmo que ela vai sempre daquele jeito, ou na rua, ou na esteira, ou andar de bicicleta. As pessoas pensam que este tipo de atividade aeróbica emagrece. De fato, enquanto você está fazendo esse tipo de atividade aeróbica, que a gente chama de aeróbica constante, você vai perdendo caloria naquele momento. Só que todo esse processo da aeróbica constante, eu corro todo dia 50 minutos no mesmo ritmo. Vamos supor, 5,5 na esteira.
o corpo vai se habituando a isso. Então, o que ele faz? Ele sabe que ele vai perder aquelas calorias de 5,5 daquele processo. O que ele faz? Quando você termina e acabou de queimar suas calorias, imediatamente ele começa a guardar calorias para o próximo dia. Olha, o corpo da gente é mais inteligente que nós mesmos podemos imaginar, né? Por quê? Porque é uma coisa constante, é um hábito. O corpo cria esse hábito também. Então, ele fala, bom, eu vou gastar tanto, então eu vou guardar tanto. E este ritmo é um ritmo que, se as pessoas querem emagrecer, elas vão ter o quê? Que cada vez mais aumentar o tempo em que elas vão estar nesse mesmo ritmo. Qual é o correto? Fazer exercícios intervalados. Você anda na esteira no 5,5 por 10 minutos e corre no 7,5 por 1 minuto. Volta 10 minutos e corre por 1 minuto. O que você faz quando você corre? Você desestabiliza essa unidade, você cria um processo de queima de caloria rápida, aumento da oxigenação, aumento do batimento cardíaco e, ao mesmo tempo, você quebra essa sequência do hábito. Olha que bacana. Bom a gente aprender essas coisas, né? Com quem estuda, com quem vive para isso e está aqui para nos ajudar a entender melhor como é que é o processo do nosso corpo. Vamos colocar em prática, então. E esse esqueminha de caminhar durante esses 5 minutos, correr durante 1 minuto, é uma delícia também. Delícia. Acho que vale a pena você dar uma incrementadinha aí nos seus treinos diários. Agora tem mais, né? Dieta inadequada. Então, todo mundo sabe que o corpo tem uma carga genética, né? Existem algumas teorias que falam sobre essa carga genética. Uma delas é a teoria do tipo sanguíneo, que fala que, dependendo do tipo sanguíneo, que tem a ver com a sua carga genética, você pode comer algumas coisas que são boas para o seu tipo sanguíneo e outras inadequadas. Isso é só uma teoria. Existem outras teorias, como existem muitos estudos que revelam que cada tipo de metabolismo, tá, ele responde a um tipo de alimento. Esse metabolismo, ele é ditado pela genética, em parte, mas em parte também pelo seu estilo de vida, certo? Porque o estilo de vida, ele vai o quê? Modular essa genética, ele vai criar uma expressão da sua genética. Eu tenho uma genética muito propensa a diabetes, a colesterol, a isso, aquilo, a doença cardíaca e tal. Então, eu estou fadado ao que eu vier a comer, não importa o que, eu vou ter as doenças, ou eu vou desenvolver algum tipo de obesidade. Não. Né? A carga genética, ela dita uma predisposição, mas ela não é condenativa. Você pode estar sempre observando, né, o que o seu médico pode observar é se você tem intolerância ao glúten, por exemplo. Tem pessoas que não são celíacas, não têm doença de glúten, mas elas são intolerantes. Elas distendem o abdômen, elas prendem o intestino, elas tendem a ganhar peso e a reter líquido por conta disso. Outras pessoas têm uma carga genética relacionada com dificuldade de digestão da lactose, por exemplo. Então, ela vai criar alergias, aquela intolerância, aquele mal-estar. Ou uma pessoa exagera no açúcar, né? Então, ela desestabiliza o resto do corpo, ela desestabiliza o pâncreas, desestabiliza a tireoide, ela desacelera o metabolismo. Então, o médico, o nutrólogo principalmente, ele tem que observar esses detalhes e dar esse feedback ao paciente. Olha, você não deveria comer isso, não deveria comer aquilo, porque seu metabolismo não reage bem. Isso é de pessoa para pessoa, De pessoa para pessoa. E o que quem está em casa pode fazer, a princípio, é observar aquilo que não faz bem. Exatamente. O aquilo corpo é muito que é intolerante. sábio. Exatamente. E o que é intolerante vai fazer mal e vai acabar engordando. Exatamente. É isso? Porque ele vai criar toxinas, porque ele vai ficar parado no seu intestino, né? E porque ele vai te gerar, às vezes, algum outro tipo de fome exagerada por algum outro tipo de alimento calórico, como farináceos, doces, né? Bom, quando a gente pensa em calóricos, em toxinas, a gente também lembra dos refrigerantes, né? Sim. E aí, hoje, as pessoas falam muito com frequência do refrigerante diet, do refrigerante light. E aí? É mesmo um veneno? Então, o que acontece? O refrigerante, toda comida, não só refrigerante, mas toda comida e bebida light diet, ela tem os aditivos, os edulcorantes, né, que dão o paladar do doce. O paladar do doce, quando ele entra na nossa boca, o cérebro imediatamente espera o açúcar. O açúcar vai para onde? Ele vai para o pâncreas para criar energia para o corpo. Se esse açúcar não chega lá, porque ele não existe, certo? O cérebro diz, bom, então eu tenho que comer mais. Cadê o açúcar? Qual é a dificuldade, então?
Todas as vezes que se come um edulcorante, ou seja, um adoçante num light ou num diet, você está dando a mensagem para o seu cérebro de que você precisa comer mais. Então, o que ele vai fazer? Aumentar a sua fome. Então, o ideal mesmo é não tomar, mas se tomar, então toma um pouquinho. Exatamente. E toma do normal mesmo. E evitar mesmo os edulcorantes e os açúcares. Perfeito. Bom a gente aprender, né? Falta de enzimas. As enzimas digestivas são responsáveis por quebrar os alimentos, né? E fazer com que o organismo absorva os nutrientes. Falta de enzimas, dificuldade de quebrar esses alimentos, os nutrientes não chegam adequadamente aonde deveriam chegar, o cérebro tem a mesma percepção. Estou com fome, não comi o suficiente, não tenho energia o suficiente, vou comer mais. O que são as enzimas? As enzimas digestivas são produzidas na boca, né? Em primeiro lugar, quando a gente mastiga, elas vão quebrando os alimentos e elas vão já tirando os nutrientes. Quando a gente engole, elas chegam no estômago, então tem a parte das enzimas biliares, que vão ajudar a quebrar mais ainda, quebrar as gorduras e tudo, transformar tudo isso em pequenas partes para o nosso intestino poder absorver os nutrientes. Tá? Então, via de regra, a pessoa, quando tem aquela fome estranha, assim, fala, gente, mas eu acabei de comer, por que eu estou com fome ainda? Coisa mais estranha, né? E às vezes as pessoas comem e vão adquirindo peso por conta, às vezes, simplesmente porque não tem a quantidade adequada de enzimas digestivas, ou genética, né? Porque tem dificuldade genética. Tem conserto para isso? Tem conserto para isso. Tanto alimentar, você pode usar algumas frutas como abacaxi, mamão, que são ricas em enzimas, quanto em cápsulas, né? Por reposição de enzimas. Perfeito. Ainda temos aqui alguns outros fatores que você já enumerou, né? A flora intestinal, mas a gente já falou um pouquinho dela. Isso, a flora intestinal tem essa coisa agora, estão começando a descobrir, né, que algumas bactérias, elas ajudam também no processo da pessoa ter um tipo de obesidade. Fizeram, inclusive, alguns testes com camundongo, retiraram a flora intestinal de um camundongo gordo e puseram no magro. O magro engordou. Então, parece que está sendo comprovado que essas bactérias, né, que são, via de regras, elas crescem dentro de uma dieta calórica, principalmente com pouca fibra e com muita gordura, tá? Então, a pouca fibra e a muita gordura facilita com que essas bactérias se proliferem. Então, pode fazer com que você venha ter a tendência a engordar, mesmo que você não tenha genética para isso. E a gente conserta essa flora intestinal como? Da mesma forma, fazendo uma dieta com mais fibra, menos gordura e muitas vezes tendo que repor bactérias boas, bífidos ativos bons para o intestino, que vão combater os ruins. Os lactobacilos. Isso, exatamente. Ok. Tem mais um fator aqui, são drogas. Então, muitas vezes, medicamentos de uso constante, né? Os cardiológicos, né? As pessoas que têm hipertensão, os diabéticos, as pessoas que têm problemas psiquiátricos, tomam antipsicótico, às vezes antidepressivos. Muitas vezes essas drogas, ou sozinhas ou em conjunto, elas ajudam a engordar. Elas criam um processo também de falta de saciedade, né? Ajuda a reter líquido, ajuda a pessoa a ter... E muitas vezes pelo mesmo motivo de antes que a gente falou, ter onde depositar as toxinas, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa, ela está muito inchada, muito infiltrada, que a gente fala, nossa, a pessoa parece que toma muito remédio. Às vezes até percebe no rosto, né? Às vezes a pessoa psiquiátrica que toma durante muito tempo. Isso também o nutrólogo pode consertar, né? Fazer associações diferentes, substituir algumas coisas, né? Mudar alguma alimentação que melhore. E você colocou aqui na listinha que, por fim, a falta de apoio, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse apoio, sobre a participação da família nesse processo daqui a pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Olha, o assunto é importante, hein? Tá bom. Olha que aula que a gente está tendo. Isso é oportunidade, né? E a gente continua já, viu? Daqui a 2 minutinhos você vai ter muitas respostas para entender como é que você pode fazer o seu corpo funcionar ainda melhor. Nossa Vida Melhor está de volta. Estou conversando com a doutora Márcia Tornavoz sobre as dificuldades para emagrecer. Olha aí, você que tem dificuldade para emagrecer, presta atenção. Se você não está vendo o programa desde o comecinho, a doutora Márcia identificou 10 problemas e a gente já falou um pouquinho sobre eles. Então, problema na tireoide, os parasitas, acúmulo excessivo de toxina no corpo, exercício aeróbico incorreto, dieta inadequada, bebida light diet, falta de enzimas, a flora intestinal, drogas, medicamentos e falta de apoio. É isso mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso, mas não pode deixar de contar com o apoio da família, de quem está em volta. Por que isso é tão importante? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma meta, né? Ela tem que pensar que ela também precisa de apoio dos profissionais de saúde. Para isso, a família tem que apoiar.
Porque muitas vezes a pessoa, ela acha que ela pode perder peso sozinha, ela se desanima, ela fica deprimida, a família precisa, os amigos, né, dar uma força, procura o médico, vai ao nutricionista, procura fazer direito, né, dá uma força. Os profissionais de saúde são importantes, porque eles vão fazer a orientação do método, vão fazer os exames, vão criar todo um processo para ajudar para evitar que esses problemas todos que nós citamos aqui dificulte o emagrecimento e orientar a pessoa para que ela tem que ser perseverante, deslanche. né? Porque não é dormir acima do peso e acordar magro, Sim. né? Dormir acordar magro não existe. Sim, tem que ter um meta. dia após o outro, tem que ter meta, né? Tem que ter meta, e paciência, ritmo, paciência, né, doutora? Sim. Bom, temos algumas perguntinhas aqui. O Bruno Souza, de Jundiaí, ele diz que há 3 meses cortou tudo o que fazia mal. E agora ele faz uma dieta à base de saladas. No primeiro mês ele até conseguiu eliminar um bom peso, mas nos 2 seguintes ele voltou a sentir a fome que ele tinha antes da dieta. Aí ele pergunta o que pode estar acontecendo. Então, é complicado, porque as saladas, elas não têm todos os nutrientes. E, como a gente disse, um dos motivos do corpo sentir fome é por falta de nutrientes. O corpo tem a sua inteligência, ele vai fazer você comer. Por isso, a dieta tem que ser equilibrada. 6 refeições por dia, café da manhã, lanche do meio do dia, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia da noite. Não dá para você comer salada o dia todo. Você pode diminuir, sim, os carboidratos refinados, comer muito menos carboidrato e principalmente aqueles que são integrais, porque eles ficam mais tempo no organismo para ser absorvido. Comer proteína é importante, não pode deixar de comer proteína, seja ela animal ou vegetal, mas comer proteína e as saladas e os vegetais. Você pode até tirar uma semana o resto dos alimentos, até para dar uma desintoxicada, eu vou ficar só com salada uma semana, vou dar uma desintoxicada, ótimo. Porém, não pode deixar de fazer todas as refeições, certo? Comer frutas, nos intervalos das refeições, metade de uma fruta que seja. Não é uma quantidade enorme, mas os nutrientes todos têm que estar na dieta. Porque senão, no final das contas, você vai sentir fome. Então, essas dietas restritivas, por exemplo, vou comer só proteína durante 15 dias, ou não vou comer carboidrato nunca mais na vida, isso tudo não é recomendado. Não é recomendado. Porque o corpo vai se ajustar. Vai se ajustar. Você pode fazer intervalado isso também. Vou comer só proteína durante uma semana. Ótimo. Dá para comer. Aí, na próxima semana, eu como proteína com verduras. Ótimo, você já está repondo vitaminas ali. O corpo já vai perceber, não, então eu não estou passando fome, eu estou tendo aqui alguma verdura. O intestino já vai funcionar melhor, você já vai conseguir desintoxicar mais. Na outra semana, então vou ficar 3 dias com a proteína e como um dia durante a semana eu como um pedaço de carboidrato. Ou em uma refeição do dia eu como um pouco de carboidrato. Então, não pode deixar de faltar nenhum dos nutrientes da dieta, porque senão o corpo vai sentir fome, sim. Perfeito. O Márcio Tavares, é de Chapecó, Santa Catarina, ele diz que optou por fazer academia, mas em 5 meses não conseguiu perder peso. Sente que os exercícios não estão dando resultados. Aí ele fala o que é que pode estar acontecendo. Isso é realmente uma queixa muito constante. As pessoas falam, poxa, eu estou na academia e eu não perco 1 quilinho, né? Um dos motivos é esse, né? Ele pode estar fazendo aquele exercício constante em vez dos intervalados e o corpo já se adaptou. Ele tem que aumentar o tempo e tudo mais. Outra coisa importante é nunca fazer o mesmo tipo de musculação. Isso também tem que ser alternado. Cada dia da semana trabalhar um grupo muscular diferente, né? Agora, a aeróbica intervalada, isso é fundamental. É claro que se ele fizer só academia e comer um prato enorme de comida, também não dá. As coisas têm que correrem juntas, né? A pessoa tem que ter bom senso, diminuir a alimentação, aumentar o número de proteína, né? Porque aí ele vai criar músculo e perder gordura. Ok. A Marta Teixeira queria uma ajuda porque disse que o intestino dela não está funcionando bem. Ela come um pouco de tudo, mas em pequenas quantidades. O que ela pode fazer? Principalmente, as 2 frutas mais importantes para o intestino é o mamão e a ameixa preta. Importantíssimo. Ela pode, inclusive, colocar num copo d'água essa ameixa preta com uma colher de linhaça. No dia seguinte, ela toma essa água, come a ameixa preta e isso vai ajudar bastante. A Bianca Rodrigues quer saber se os suplementos multivitamínicos ajudam na saciedade, já que o corpo ficaria mais nutrido. Sim, ajudam sim. Porque às vezes a pessoa faz restrição alimentar, né? Por exemplo, essa da proteína. Aí, se ela toma suplemento de vitaminas, ela tem menos chance de vir a sentir muita fome.
E a Selma Pires de Mauá, ela diz que o marido dela fuma demais, além de estar obeso. Tem várias crises de falta de ar, não consegue nem subir escada, que já passa mal. Ele tentou fazer dietas, inclusive acompanhado por endocrinologista, mas nada deu certo. Como é que ela pode ajudar o marido? Olha, levando no nutrólogo. Eu acho que talvez o nutrólogo consiga fazer com que ele perceba e consiga ver as nuances dessa dieta dele. E são duas coisas importantes que ele tem que fazer: ir ao nutrólogo e ir ao cardiologista. Porque o cardiologista vai observar essa parte respiratória dele e vai fazer algum tipo de medicação para que ele pare de fumar, né, e ajude ele a emagrecer também com o nutrólogo. É o apoio que você pode dar, né? Sim. Agora a vontade tem que ser dele mesmo, Lógico. dele entender que a vida é preciosa, que é um presente. Isso. E ele lutar por ela para ter qualidade de vida, viver bem, né? E olha, foi muito bom aprender mais contigo, conversar Obrigada. sobre esse assunto que incomoda tanta gente. Eu tenho certeza que você que está em casa também gostou e pôde aprender. Doutora Márcia Tornavoy, ela está no site doutora marciatornavoy.com.br. Telefone 0 operadora 11 3813 2261. 34, esse código é da onde? De Uberlândia, Minas Gerais. Em Minas Gerais você também atende lá? Sim. Olha que beleza, gente. Em Uberlândia, o telefone é 3255-1221. Se você precisar de mais informações, é só ligar ou entrar no site doutoramarciatornavoy.com.br. Obrigada. Uma ótima tarde para você. E até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, bom aprender. ótimo, Gostei. É bom, né? A gente ficar sabendo mais do nosso corpo, mais do funcionamento. Fica de olho para ter mais qualidade de vida.